A gente tem aqui no nosso telão uma linha do tempo e eu peço ajuda para o Rodrigo para me ajudar a lembrar aqui desses momentos. Então, ó, a gente tem ali 69 a imagem do príncipe Charles sendo então nomeado príncipe de Gales e a mãe, a rainha Elizabeth, coroando ele naquele momento, né, Rodrigo? Isso. É um momento super importante, sem sombra de dúvidas, né? A entrada dele oficial na família real, quando é associado, né? Ele tem um histórico, todos eles seguem sempre esse histórico de ter uma região. Então ele é duque de alguma coisa, ele é, né? Ele entra com sempre um título, e nesse caso Gales, que é o país, né? Que faz parte, compõe o Reino Unido. Então é um momento super histórico ali. Duque de Edimburgo? Exato, que é aquele momento, mais uma vez, entrada oficial com título, reconhecimento, né? E eu lembro que nessa coroa eles reduziram a esfera de ouro porque era muito pesada e colocaram uma réplica para diminuir o peso da coroa. Imagina. Não é maravilhoso? E assim, a gente tá... Ó, eu carregaria. Tô aqui me cortando. O momento tá aí, ó, na tela também. 69, 500 milhões de pessoas estavam assistindo a essa transmissão, uma transmissão de TV para o mundo inteiro. Então, só pra gente imaginar, 69 já a comoção que a família real causava naquela época. Hoje a gente tá na era digital, então, com certeza, muito mais gente a gente vai ver amanhã acompanhando isso. Aí a gente pula para 81, que é o casamento com a Diana Spencer, Lady Di. Ai, gente, até me arrepia. Aí super que começa, controverso, né? Aí que começa a treta, né? Era pra ela estar sendo rainha. A gente vai superar. Tá bom. Vai ficar Não, tudo bem. Vamos lá, então. Casamento com a Lady Di, um dos casamentos mais midiáticos de todos os tempos. O vestido dela, notícia. A relação metros e metros deles, da notícia. cauda. Todo mundo queria ser a princesa, né? Eu ainda quero. Tem coisas que não mudam. Eles não têm os protocolos deles, eu mantenho Charles, os meus. você quer? Eu não, acho ele não, tão Deus zero me carismático, gente. Não, É. ele não é carismático igual a Rainha Elizabeth. Mas enfim, a partir daqui aí começa uma tensão maior ainda, né, Rodrigo? E começa um grande problema, uma tensão. Aqui, pelo menos, é uma tensão que tenta modernizar naquele momento, em 81, um pouco a realeza. Então, o próprio papel da Lady Di, né, ela não é de família real, ela é uma commoner, que se... Né, traduzindo, é uma pessoa comum, uma plebe, né, ela não tem esse sangue aristocrático. E faz uma grande comoção naquela época, então é um momento de modernização, de coisas novas, a implementação, eles batem contra, né, naquela época, a própria rainha para poder fazer esse casamento. Que a gente sabe pela história que não desdobra exatamente como o melhor casamento do mundo. Que por ele já teria se casado com Camilla Parker Bowles em 81, né? Exatamente, porque ele conheceu a Camila, na verdade, em 70, mas aí a família achou que ela não era a ideal para ele, ela chegou a casar com outro cara também. Mas enfim, 15 anos depois, aí tem o divórcio do príncipe Charles com a Diana. A Diana aí, nesse momento, depois de 15 anos, ela virou o grande destaque da relação, né? Eu acho que isso também, assim, pelas séries que a gente acompanha, que contam a história da família, aparentemente, pessoas que acompanhavam o casal diziam que isso incomodava muito ele, né? Sim. Também. Eu acho que ela é quem humaniza, né? Se a gente tá vendo aqui, e a gente comentou essa ida no pub, etc., ali, né, durante esse período, ela é que mostra que a família real é acessível, que é uma pessoa do povo, que se dedica a causas de caridade, de trabalho humanitário, etc. Então ela é uma pessoa apaixonante, né? Ela se torna essa pessoa muito admirada. Um ícone fashion também. Sim, com certeza. Também, mas que cai em uma profunda história de tristeza, de traição. Não sei se vocês conhecem aquelas referências de vídeo, como você própria mencionou, né? Sim. Filme, etc. O fim dela é muito triste, né? É uma situação super delicada, no qual a gente já sabe que o próprio, né, o príncipe de Gales já estava tendo ali uma affair, a Camila era muito presente nessa história inteira, e esse fim muito trágico que aconteceu. Quando eles se separaram, a Diana deu uma entrevista para a BBC e ela disse algo que ficou marcado por muito tempo, que é justamente a questão da traição do príncipe Charles. Ela disse o seguinte, abre aspas, havia 3 de nós nesse casamento, então estava um pouco tumultuado. Ela falava pouco, mas ela falava, né? Quando Sim. ela vinha ali com aquela frase, e aí ela morreu um ano depois da separação deles, ela morreu em 97, vítima de um acidente de carro. Ela estava em Paris, e aí um fotógrafo foi perseguir ela, e aí nessa perseguição o carro bateu, ela acabou falecendo. E aí teve o silêncio também da família, né? Depois, Sim. assim... A rainha demorou a se pronunciar. Muito pra se pronunciar. Então tudo isso também aumentou ali as polêmicas naquela época. Aí pula pra 2005, a gente tem
então o casamento com a Camila. Exato, que não é dos momentos mais populares do agora, né? E vamos deixar claro que Camila sempre foi a amante, né, gente? Então, assim, talvez Deus me livre de também- fofoca, eu não tô nem aqui pra isso. Talvez também o grande amor da vida dele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim. Mas a Camila, Servir. inclusive, a Camila deixou claro na época que ela pretendia ser conhecida no futuro só como princesa consorte. O que é a princesa consorte? É justamente a pessoa que se casa com alguém da família real. Então pode ser princesa consorte, pode ser príncipe consorte, pode ser rainha, rei consorte. Esse consorte significa a pessoa que não é da família, mas está com alguém da família. Apesar de ela ter, então, o direito ao título de rainha, que é o que ela vai ganhar amanhã também. As pessoas por lá aceitaram a Camila? Aceitam a Camila, será? Ou você acha que ainda existe um luto como o do Rica pela Diana? Eu acho que esse casal ele tem uma resistência muito grande, né? O Charles não é exatamente a pessoa mais popular no pub ou na festa, né? Então, assim, a mulher dele, exatamente por toda essa história, por toda a comoção da Lady Di, tem uma resistência, assim, eu não me arriscaria a dizer que é exatamente muito quisto, bem quisto ali dentro. Charles sempre teve ideias progressistas sobre a monarquia. Isso, eu tenho uma sensação que, inclusive, Betinha demorou para fazer a passagem porque tinha medo de entregar. Inclusive, não só isso, né? Ele também tinha questões muito importantes em relação a questões ambientais. A gente tem aqui, ó, atrás de mim, calma aí, 2020, onde tá? 2020, ele fez um discurso no Fórum Econômico Mundial. Ele que é bem engajado nessa pauta ambiental. E aí, lá, ele conheceu a Greta Thunberg, olha aí a foto dos dois juntos. Ela também, que é super conhecida por isso, né? Ela é que é ativista climática. E aí eles se encontraram no Fórum Econômico Mundial na Suíça em 2020. Ele é defensor da agricultura orgânica e sustentável. Ele dirige, curiosidade, o mesmo carro há mais de 50 anos. E aí o que ele fez? Eles mudaram o carro ali ao longo do tempo para ser menos poluente. Então ele tem esse lado ativista também. E aí em 2022 ele fez um discurso no parlamento, o primeiro discurso depois da morte da mãe dele, a Rainha Elizabeth II. Ela morreu no dia 8 de setembro do ano passado. E aí ele fez uma homenagem para a mãe, prometeu defender o princípio do governo constitucional. Ele também fez uma homenagem para o parlamento, dizendo que é, abre aspas, o instrumento vivo e respiratório de nossa democracia, num tom conciliador, sugerindo que não pretende interferir nas decisões do parlamento, que é o que a Rainha Elizabeth também adotava, né, Rodrigo? Exato, e ele nem pode, né? Eu acho que a monarquia hoje em dia tem, mais uma vez, uma figura muito sem poder político, mas muito simbólico, muito forte. Se a gente pensar, quando a Rainha Elizabeth foi coroada, eram 8 mil convidados, agora a gente está com 2 mil. Então, eles justificam essa coroação em menor escala por uma questão ambiental, por uma questão de economia. O Reino Unido passa por um momento muito delicado. Inflação lá em cima e servindo... Brexit, com a questão muito, né? As contas são muito altas. Eu saí de lá há alguns anos, mas assim, o que eu ouço é que é uma crise mesmo que está se fermentando ali dentro. Então, acho que é um pouco do medo, é um pouco dessa justificativa climática, mas eu acho que tem uma pegada ali de não querer sair nos headlines com uma coisa negativa, com uma coisa, como você mesmo falou. É difícil, se for muito pouco, não foi suficiente. Se for muito grande e muito pomposo, vai sofrer crítica. Lembrando que quando a Rainha Elizabeth II morreu, a então primeira-ministra Liz Truss, ela renunciou ao cargo. Então também tem várias questões acontecendo ali nesse momento que o Charles assume essa posição.